Estamos falando nessas videoaulas a respeito de curvas, fazendo um resumo sobre curvas, ferramentas associadas às curvas e tudo mais. Já falamos em partes anteriores a este vídeo sobre curvas, parametrizações, limite, continuidade, derivação. E agora vamos falar sobre integral e comprimento de curva, para fechar esse nosso assunto. Lembrando que a abordagem que eu estou fazendo aqui é uma abordagem resumida, para que a gente aprenda e saiba como manipular as curvas, como usar as curvas na prática. Mas eu estou evitando algumas demonstrações, estou evitando alguns detalhes a mais que poderia ser feito. Em particular, quando nós vamos falar sobre integral, que é o assunto aqui agora, há uma definição de integral bonitinha, usando somas de Riemann, como você deve ter aprendido a integral lá no cálculo 1, cálculo 2, enfim. Mas eu não vou partir dessa definição usando somas de Riemann. Eu vou direto para um fato que é equivalente à definição de integral para curvas, tá? Vou fazer um fato que é equivalente e vou assumir como definição. Mas na verdade poderia esse ser um teorema e você demonstrar a partir da definição original. Mas eu vou assumir essa como definição. Tem integral, segundo Riemann, de uma curva. Eu vou considerar aqui uma curva no plano, mas isso equivale no espaço também, a mesma coisa, podia ser no espaço. Então pega uma curva, aqui vejam que o intervalo de definição da curva, eu peguei um intervalo fechado, AB, aqui, tá vendo aqui? Eu não estou habilitando o infinito, menos infinito mais infinito para pôr aqui. É sempre aqui pra gente um intervalo fechado de um ponto A na reta para um ponto B na reta, então aqui sim é fechado, é bonitinho. Então nós temos um intervalo que começa em A e termina em B. Então esse é um intervalo limitado, fechado, bonitinho da reta. E aí nós definimos então uma curva. Essa curva ela vai no plano. Então ela vai ter lá uma imagem do A, gama de A e aqui gama de B. Então essa curva vai dar alguma coisa no plano. Poderia ser no espaço também. Como ela é no plano, então ela tem duas componentes, a componente x e a componente y. Mas se fosse no espaço, eu colocaria uma terceira componente aqui de θ, não é mesmo o que eu vou dizer. Tá? Vou colocar aqui como está no vídeo. Bom, quando é que eu digo que essa curva ela é integrável? A curva gama ela é integrável se as duas componentes forem integráveis. Veja, eu poderia demonstrar isso a partir de uma definição uma definição mais, usando soma de Riemann, uma definição um pouco mais formal, mas que eu vou evitar aqui exatamente por conta dessa abordagem mais resumida, dessa abordagem mais direta ao ponto que eu estou querendo adotar nessa videoaula. Tá? Então, quando é que a curva é integrável? Quando as componentes forem integráveis. Bom, e nesse caso, dá para calcular então a integral? Faz sentido? Faz sentido falar a integral da curva? Faz. A integral da curva gama no intervalo fechado AB, como é que eu defino? Veja, isso aqui você não conhecia até agora há pouco. Ah, nossa, conheço sim, professor, aprendi no cálculo 2. Não, você não conheceu isso aqui. Você aprendeu a lidar com integral de A até B de uma função, possivelmente, uma função de AB na reta. Você aprendeu a integrar isso aqui. Agora, integrar do AB no R2 ou no R3, essa é a novidade aqui dessa definição. Como é que fica, então, não uma função, mas agora a curva? Como é que a gente define a integral dessa curva? Faz sentido a gente definir? Faz, da maneira mais trivial possível. A integral de A até B da curva gama em T, claro, variando em T, é você calcular a integral de cada uma das componentes. Então, a integral da componente xt de A até B, vejam, essa integral sim você conhece lá do cálculo 2. Essa daqui, a integral de A até B de yt, essa integral você conhece de algum curso anterior de cálculo. Bom, então essas duas integrais vão te resultar em um número real cada uma delas. Já que era de A até B, né, fixado assim. Então, cada uma delas vai te dar um número real, então juntando as duas, uma do lado da outra aqui, ó, uma vírgula a outra, vai te dar então um par. No caso aqui nós estamos em R2, então realmente a integral vai ser um ponto do R2. Se eu estivesse integrando uma curva no espaço, é óbvio que a integral teria dado um ponto no R3, teria dado um ponto com 3 coordenadas. Ok? Por exemplo,
Imagine no R3 a curva gama de t com componentes. A primeira componente é t, a segunda é 4, a terceira é t quadrado. X é t, y é 4 e z é t quadrado. Bom, a gente poderia até pensar em como desenhar esta curva, não é tão complicado, porque é o seguinte, vejam, o y igual a 4 aqui nos indica que nós estamos no plano y igual a 4 lá. Né? Então tem uma paredona lá, né? Com y igual a 4. E nessa paredona você pega o x igual a ty e o z igual a t quadrado. Quer dizer, o z ele varia como uma parábola em relação a x. Então não é muito difícil de você desenhar essa curva. Eu poderia tentar aí, não vou fazer também por uma questão didática. Acho que vale a pena você pausar o vídeo e tentar fazer a figura, mas é o que eu já disse. Você está lá no y igual a 4, você faz uma parábola aí, do z em relação ao x. Esta curva eu sei que ela é integrável, por exemplo, no intervalo fechado de 0 a 1. Podia ser qualquer outro intervalo aqui, tá? Fechado, ilimitado, claro. Nesse intervalo fechado de 0 até 1, você pode fazer então a integral da curva gama de t. Opa, falta um dt aqui, tá? Então gama de t, dt. Como é que você faz a integral disso aqui? Você faz integral componente a componente. Integral de t, integral de 4, integral de t quadrado. Integral... Tá difícil, tá travando. Integral de t dt é t quadrado sobre 2. Você calcula de 0 até 1. Então veja, essa integral você sabe calcular do seu primeiro curso de cálculo quando você viu integral, né? E isso aqui vai dar então meio. É o que está dito ali. Analogamente, integral de 4 de 0 a 1 vai dar 4t, calculado de 0 a 1 vai dar 4. Integral de t quadrado vai dar t ao cubo sobre 3, 1/3. Então, a integral da curva gama de t, faltou o dt aqui, de 0 até 1, é exatamente este ponto no R3, meio 4, 1/3. Simples assim, né? E antes da gente continuar, claro que assim, valem as propriedades similares que você já conhece lá do cálculo para integral de função real com uma única variável real. Você sabia lá que a integral da soma de duas funções era a soma das integrais. Aqui também vale. A integral da soma de duas curvas é a soma das integrais de cada curva. Se você tiver um escalar multiplicando a curva, o escalar pode sair da integral. Então essas propriedades continuam valendo. Mas cabe ressaltar aqui uma propriedade muito importante, que é o seguinte. Caso a sua curva seja contínua, no intervalo fechado AB contínua, então precisamos dessa hipótese, a gente pode garantir com certeza que a curva é integrável. Então, quando é que a curva é integrável? Bom, um jeito de ver isso, é claro, é verificar as componentes, mas um jeito imediato de ver isso é observei a curva e vi que ela é contínua, eu já sei que eu posso integrá-la. E aí, qual é o resultado da integral? Claro, integral de cada componente, tudo bem. Mas em termos de tamanho, em termos de norma, nós temos um resultado muito bacana que é o seguinte. Integral da curva gama de t de A até B, se eu calcular a norma disso aqui, vai dar um ponto no R2 e no R3, né? Vai dar um ponto. Se eu calcular o tamanho disso, raiz quadrada na primeira coordenada ao quadrado, mais segunda ao quadrado, etc., isso vai ser limitado superiormente, ou seja, vai ser menor ou igual à integral de A até B da norma de gama de t dt. Vejam, a norma entra na integral, só que não é uma igualdade, sim uma desigualdade. Notem uma coisa. Essa integral da esquerda aqui é a integral de curva. Essa integral da direita é a integral que você aprendeu em cursos anteriores. Olha, gama de t, quando você faz um módulo, isso aqui vai te dar uma função de R em R. Então, quando você faz isso aqui, vai ser uma função de R em R, é a integral que você já sabe, e que você já sabia antes de eu falar sobre isso. Agora, essa integral de dentro, eu estou falando agora para você. Então, a norma dessa integral da curva é menor ou igual a integral de função real, de qual função? Norma de gama de t dt. Ok? Bom, então guardem esse fato aí no coraçãozinho de vocês. Essa é uma importante integral disso. Estou ressaltando. Não é que eu posso colocar a norma para dentro. Não, é menor ou igual. Aí eu posso. Né? Bom, mas isso aqui inclusive já nos lembra uma outra coisa, que é o que vem na sequência, que é comprimento de curva. Bom, vamos lá.
Eu tenho uma curva como essa que está aparecendo aqui para vocês nessa lousa. Essa curva é uma curva limitada, é como se fosse um pedacinho de barbante jogado aqui no plano. E se eu pegasse esse barbante e desenrolasse ele, né? E desenrolasse, como se realmente fosse um barbante, eu pegasse um barbante e desenrolasse, eu poderia pegar uma régua, uma trena ou alguma coisa e medir o tamanho. E qual seria o comprimento disso? Qual seria o comprimento L de gama, o comprimento da curva? Como é que a gente faz para calcular o comprimento da curva? Veja que esse não é um problema que você desconheça, ao contrário, vocês já sabem calcular comprimentos de segmento de reta. Mas você já aprendeu, por exemplo, na escola, a calcular comprimento de arco, de circunferência. Qual é o comprimento de circunferência? 2πr. Aí o de um arco de uma circunferência, bom, é proporcional ao ângulo. Então não é necessariamente algo desconhecido para vocês para determinadas curvas. Mas, e para curvas gerais, tipo essa daqui, como é que eu faço para calcular? Bom, uma grande vantagem de tratar com integrais, mas aqui integral de função real, é que a gente tem um jeito de calcular o comprimento dessa curva da seguinte forma. Vamos lá. Eu, de novo, vou assumir como definição, o comprimento de curva vou dar como definição, vai aparecer aqui, definição de comprimento de curva. Mas isso bem que poderia ser uma consequência, poderia ser demonstrado, ou seja, poderia ser considerado como um teorema de coisas que nós já aprendemos em cálculos em cursos anteriores e mesmo do que eu tenho falado aqui agora. Então vou considerar como definição, mas poderia ser demonstrado, é isso que eu quero dizer para vocês. Vamos pegar uma curva definida no intervalo limitado e fechado AB, em Rn, esse n pode ser 2 ou 3, ou seja, uma curva no plano ou no espaço, de modo que esta curva tenha derivada contínua. Então eu sou capaz de derivar, e mais do que isso, a primeira derivada dela também é contínua no mesmo intervalo de definição da curva gama. Ok? Em particular, se a gente tiver com curvas suaves, isso vale, né? Em curvas suaves todas as derivadas existem, em particular a primeira derivada é contínua, tá? Então, se você tiver uma curva suave, você pode usar isso aí. Você pode, então, definir ou considerar que o comprimento da curva, o tamanho desta curva, que a gente denota por L de gama, é calculado da seguinte forma. Integral de A até B da norma de gama' de T dt. Olha que simples. O comprimento da curva gama é a integral de A até B dessa função real com uma variável real aqui, que é a norma de gama' de T dt. Essa integral você já sabe calcular desde o cálculo 2, o cálculo 1, que seja. Integral de A até B da norma de gama' de T. Ok? Esse é o comprimento da curva. Se eu quiser saber o comprimento dessa curva, basta aplicar esta definição. Veja a hipótese da curva ter derivada contínua. Primeiro, o fato da derivada existir me permite, então, trabalhar com essa função. O fato dela ser contínua me permite integrar ela, ou, em particular, também integrar a sua norma. Já que a função é contínua, a norma também é. Então, eu posso integrar a norma dela. Uma observação sobre isso, o que é essa norma, né? Se você tem que a gama de t ela tem duas componentes, né? Então é uma curva plana, xt e yt, o que é isso aqui? Nada mais é do que a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado, lembrando que aqui é a norma de gama'. Então é a norma, é a raiz quadrada de x' de t ao quadrado mais y' de t ao quadrado. Se fosse com três componentes, se fosse uma curva espacial, tivesse componente x, t, y, t, z, é a mesma coisa. Raiz quadrada de x' de t ao quadrado mais y de t ao quadrado mais l' de t ao quadrado é exatamente a norma de gama' de t. Tá? Então é isso que está aparecendo ali pra gente dentro da integral. Guardem isso no coraçãozinho de vocês também. Um exemplo aqui. Imaginem esta curva. Nós já falamos sobre ela nos primeiros vídeos deste assunto. O primeiro vídeo, aliás. Pega a curva gama de t dada por cosseno de t, seno t e t. Essa daqui era aquela curvinha que subia, né? Fazia uma hélice. Definida no intervalo fechado de 0 a 2π. Então ela não ia até o infinito, mas ela girava e parava. Girava e parava. Um pedacinho só da hélice. Tá? De 0 a 2π.
Qual é o comprimento disso? Qual é o comprimento dessa hélicezinha que era formada? Qual é o comprimento? Para a gente calcular o comprimento dessa curva, a gente vai de 0 a 2π da norma de gama' de t. Então, deixa eu fazer as continhas aqui para você enxergar melhor. Vejam só, gama de t é cosseno, seno e t. Quem que é a derivada? A derivada do cosseno é menos seno, a derivada do seno é cosseno, a derivada de t é 1. Bom, vejam vocês que essa função é contínua, essa contínua, essa contínua, então essa função toda é contínua. Então essa derivada ela é contínua. Então essa função, essa curva aqui, gama de t, ela tem primeira derivada contínua, ela é derivável e a primeira derivada é contínua. Ok? Aí, como é que faz então para integrar, para calcular o comprimento dessa curva? A gente vai de 0 até 2π com a norma de gama' de t dt. Ora, então isso aqui é integral de 0 a 2π da raiz quadrada disso aqui, menos seno de t ao quadrado, mais segunda cosseno de t ao quadrado, mais 1 ao quadrado dt. Quando você desenvolve isso aqui, menos seno ao quadrado vai dar seno ao quadrado, com cosseno ao quadrado, isso aqui da relação fundamental da trigonometria, você sabe que isso aqui é 1. 1 mais 1 é 2, então isso aqui vai dar integral de raiz de 2. Ora, integral de raiz de 2, eu posso colocar a raiz de 2 para fora, fica só integral de 0 a 2π dt. Aqui constante igual a 1, você pode pensar que isso aqui é integral raiz de 2 vezes t calculado de 0 a 2π, isso aqui vai dar 2π raiz de 2, já que a parte do zero vai zerar, né? Então vai ficar 2π raiz de 2 essa integral. Portanto, qual é o comprimento dessa curva, que é até um pouco mais complicada de desenhar, quem dirá então de calcular no braço o tamanho? Bom, super simples. 2π raiz de 2. Como é que eu fiz isso? Usando o conceito de integral que você já conhecia, nenhuma grande novidade aqui. A grande novidade apenas é o conceito de curva, saber sobre derivada e continuidade, que fazem parte das hipóteses aqui. Ok? Antes da gente encerrar, gostaria apenas também de fazer um exemplo disso, que você deve ter aprendido na escola, deve ter memorizado na escola, que quando você tem uma circunferência de raio R, o comprimento ou perímetro, se você quiser chamar assim, o tamanho dessa circunferência só da casquinha é dado por 2πr. Né? Você já deve ter aprendido sobre isso. E aqui é uma grande oportunidade que nós temos de demonstrar esse fato de uma maneira muito simples usando esse conceito. Observem que a circunferência ela é uma curva. Esqueçam, um raio aqui é só para a gente perceber que o raio é R. Né? Mas ela é uma curva. E sendo ela uma curva, eu posso então colocá-la no plano, é uma curva plana, vou colocar aqui os eixos. Veja que não precisava de eixo, eu estou colocando agora para fazer essa demonstração. Eu estou colocando ela de maneira analítica para poder enxergar melhor, para poder fazer essa conta. Né? Vejam que como o raio é R, então aqui é R, aqui é R, aqui menos R e aqui menos R, centrada na origem, eu coloquei ela centrada na origem, poderia ter colocado deslocada, mas é muito mais fácil colocar ela centrada na origem. Né? Então, que curva é essa? Essa curva eu posso parametrizá-la da seguinte forma, vou deixar para você verificar por quê. R cosseno T vezes e R seno T, esses dois componentes. R cosseno e R seno, com isso você parametriza essa circunferência. Observe que isso é bem possível de você verificar. Faz Pitágoras, você vai perceber que é realmente isso aqui. Vou deixar você verificar por que os pontos da circunferência realmente podem ser parametrizados por isso aqui. Sabendo disso, vamos calcular a derivada. Vamos ver se existe, né? Existe, isso aqui são funções derivadas, né? Então, qual que é a derivada disso aqui? Menos R seno de T e aqui R cosseno de T. Ok? Observe, função contínua, porque é um múltiplo do seno, múltiplo do cosseno são funções contínuas, então essa derivada aqui, ela existe e mais do que isso é contínua. Se isso acontece, então eu posso calcular o comprimento da curva.
comprimento da curva é exatamente o comprimento que eu estou querendo provar que é 2πr. Isso aqui é a integral da norma de gama' de t dt de 0 até 2π. Né? Bom, aqui vai faltar espaço, deixa eu continuar aqui em cima. Para você poder ver as contas. Acho que você até consegue acabar sozinho, sem dúvida. Isso aqui é de 0 a 2π. Raiz quadrada da primeira componente ao quadrado, r seno de t ao quadrado, mais a segunda componente ao quadrado, r cosseno de t ao quadrado, tudo isso dt, né? Bom, quando você fizer essa conta, vai dar r quadrado seno quadrado mais r quadrado cosseno ao quadrado. Você vai poder colocar o r quadrado em evidência e vai ficar seno de t ao quadrado mais cosseno de t ao quadrado, dt. Relação fundamental da trigonometria te garante que isso aqui é um belíssimo número 1. Então isso aqui vai ficar integral de r quadrado. O r é um número positivo, afinal de contas é o raio da circunferência. Integral de r quadrado vai dar r. Então isso aqui vai dar de 0 a 2π r dt. R é constante. Então como é que fica isso aqui? Isso aqui você sabe já do seu cálculo, de cálculos anteriores, que é RT calculado de 0 a 2π. Veja, o zero não vai fazer diferença, isso aqui vai dar exatamente 2πr. Tcharam! Que bonitinho, né? Que bonitinho. Ok, pessoal? Então, com isso, com esse exercício, com esse conceito, nós terminamos esse assunto sobre curvas. Um resumo. Então, vejam que nesse resumo que nós fizemos em 4 partes, nós falamos sobre curvas, parametrização de curvas no plano ou no espaço, falamos sobre limite, continuidade, falamos sobre derivação, falamos sobre integração e terminamos calculando o comprimento de curva. Tudo isso você deve usar nos seus cursos de cálculo daqui em diante para tratar de outras coisas. Deve ser útil em cálculo que envolva mais de uma variável. Tá bom? Então, desejo a você bons estudos. Até uma próxima aula.